Voltamos, Brasil! Primeiro, sejam bem-vindos, né? Continuem ligadinhos aqui na Rede Brasil de televisão, porque agora eu vou falar de um assunto, olha, é até um pouco difícil, né, quando fala nesse assunto, trombose, dá até aquele pânico, né? Na minha cabeça vem aquela memória, assim, né, do que aconteceu. Então, nós vamos esclarecer dúvidas hoje com a doutora Fátima El-Raj, cirurgiã vascular, gente. O perigo da trombose, eu quero entender a trombose com Covid, né? Porque, olha só, a trombose acomete cerca de 1/3 dos pacientes com Covid-19, gente, internados em UTI, tá? E uma pesquisa, vou dar só essa informação para vocês, uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular identificou que 39% dos profissionais da área, tá, atenderam pelo menos um caso de trombose venosa ou embolia em pacientes que testaram positivo para o Covid-19. Isso é simplesmente assustador. Doutora, bem-vinda, boa tarde. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Realmente, o Covid e a trombose, a gente tem que caracterizar como doenças correlatas. A Covid, apesar de ser uma doença infectocontagiosa causada por um vírus, sim, ela se comporta também no nosso corpo como uma doença vascular. Então, existem inúmeros trabalhos já científicos provando que a Covid também é uma doença tromboembólica. Tromboembólica significa que pode causar trombose ou embolia pulmonar ou até tromboses arteriais, que não são de veias. Ou seja, ela acomete os vasos e tira o equilíbrio da circulação no corpo todo. Nossa. Então, nós não temos só casos de trombose. Nós tivemos casos de AVC, casos de isquemias de perna, amputações. Então, a Covid e a doença vascular, a trombose, são doenças casadas. Ai, por isso, o tratamento tem que ser bem ajustado quando diagnosticado a Covid no paciente. Certo. Tem um videozinho para a gente mostrar e a gente conhecer um pouquinho, entender um pouquinho do assunto. Roda o VT. Você sabe o que é trombose? Entenda agora a doença e saiba por que o diagnóstico precoce é essencial para o sucesso do tratamento. As veias e artérias do nosso corpo são como pequenos tubos por onde o sangue passa e se espalha. Às vezes, quando o fluxo sanguíneo é lento ou acontece alguma coagulação dentro das veias, um pequeno nódulo se forma e entope esta tubulação. E isto é o que os especialistas chamam de trombose. O maior risco é que o coágulo seja levado pelo sangue e chegue até o coração ou o pulmão. A trombose é a terceira maior causa de morte no mundo. Identificar o problema a tempo é essencial para o tratamento. Nossa, complicado. Doutora, eu tenho que falar para você. Eu tive há 12 anos atrás 2 AVCs e uma trombose ao mesmo tempo. Você é trombofílica, provavelmente. Eu tive trombose cerebral hemorrágica, eu tive a hemorrágica. 12 dias após o parto. Imagine o drama que você viveu. Nossa, por isso que eu falo trombose. Eu falei, pode deixar, Diego, pode deixar que esse assunto eu entendo, senti na pele. É uma coisa complicada para os pacientes, o tratamento é prolongado, os cuidados são perenes. Então, realmente, quando a gente lida com uma doença vascular, a gente tem que lidar com seriedade e o tratamento tem que ser seguido bem estabelecido pelas normas. Nós seguimos as normas da Sociedade Brasileira de Vascular. E meu pai morreu com aneurisma. Outra pior ainda, né? Da especialidade. Mas também. aí, o que preocupa, né, é saber, por exemplo, a trombose agora com a Covid. Por exemplo, eu, né, durante a pandemia, no início dessa loucura toda, eu fiquei um ano, acho que 1 ano e pouco, morando no interior, por medo, por causa da trombose que eu já tinha tido. Nós consideramos qualquer paciente diagnosticado com trombose, com Covid, um paciente que possivelmente vai desenvolver trombose. Não só na fase aguda da doença. Então, mesmo os pacientes que já saíram da fase aguda e da fase de transmissão, pelo menos 1 mês, 45 dias, eles ainda estão suscetíveis a ter trombose ou embolia pulmonar. Nossa, que perigo. E tem chegado vários casos de complicações tardias exatamente nisso. Paciente que evoluiu de um quadro leve ou moderado de Covid para um quadro de uma embolia pulmonar. E assim, quando a gente fala de embolia pulmonar, a gente tem que saber o peso desse diagnóstico. A embolia pulmonar, ela mata 30% dos pacientes que nem conseguem chegar ao hospital. Dentro de uma UTI, 30% dos pacientes vão ter uma embolia pulmonar.
com Covid ou sem Covid. Então, já é uma patologia importante, independente do Covid. Com O Covid, Covid, piorou, né? que é uma doença pró-inflamatória, ou seja, o vírus inflama tudo, o né? endotélio. O endotélio, para não falar em termos técnicos, é a parede de dentro dos vasos sanguíneos. Então, quando o vírus entra no organismo, ele vai lá e ele bagunça todo o endotélio, toda essa parede dos vasos, criando uma situação que a gente chama de discrasia. Os nossos fatores de coagulação não trabalham da mesma maneira. E os anticorpos que também vão se formando podem desencadear reações cruzadas dentro da circulação. Então, todo paciente que é diagnosticado com Covid, seja um quadro leve, moderado, deve sim receber uma orientação sobre profilaxia ou tratamento da trombose em si. Se o paciente com Covid não for detectado nenhuma trombose na perna, no pulmão, qualquer outro sítio do corpo, a gente tem que fazer uma dose menor de medicação, medidas mecânicas, fisioterapia no leito. Quando o paciente tem um evento documentado por exame, por exemplo, um ultrassom Doppler que já mostrou uma trombose, uma tomografia que já mostrou uma embolia pulmonar, a gente faz um tratamento já com uma dose plena de anticoagulantes e um tratamento estendido. E Quanto até tempo? por bastante tempo. Nos pacientes que não tiveram trombose ou embolia documentada, mesmo assim, é indicado uma profilaxia medicamentosa pelo período de 30 a 45 dias pós-diagnóstico estabelecido. Isso é um dos trials mais recentes que saíram, que chama Michelle Trial, que mostra que uma dose baixa de anticoagulante via oral, remédio tomado em casa mesmo, pós-Covid, evita eventos tromboembólicos nos pacientes. Então, é uma medida cabível. Preventível, né? Isso. Então, o acompanhamento pós-Covid com o cirurgião vascular é fundamental, porque normalmente as complicações tardias não são infecciosas, são tromboembólicas. E tem muita gente que teve Covid que tá sofrendo com sequelas. Sim. E tem gente que não está entendendo, tem gente que está com esquecimento, perda de memória, cansaço, não conseguindo fazer as coisas. Justamente por ele atuar em toda a microvasculatura, na macrovasculatura, os vasos maiores e os menores, você pode ter sequelas em diversos órgãos. A embolia pulmonar, que leva a levar coágulos grandes para a circulação pulmonar, pode evoluir para um quadro de fibrose pulmonar, ou seja, o paciente fica cansado para respirar, fica muito tempo em astenia, fadiga. Então, isso a gente chama de Covid prolongado, né? E esses outros sintomas também são por dificuldade dessa microvascularização. Por exemplo, a Universidade de São Paulo mostrou em diversas necrópsias de pacientes que tiveram Covid que nos bronquíolos, que é a última parte lá que chega o oxigênio no pulmão, nos pacientes de Covid existem esses microcoágulos. Então, o Covid é uma doença tromboembólica, não só infectocontagiosa. Então, a gente tem que tratar também como infectocontagiosa, mas a parte tromboembólica tem que ser vista com extremo cuidado. E a pessoa que já teve trombose, doutora? Pessoa que já teve trombose, dependendo do sítio da trombose, você vai ter um tempo estabelecido de anticoagulação na dose que você pode tomar e no anticoagulante que você pode tomar. Por exemplo, os pacientes com insuficiência renal crônica, eles não podem tomar certos tipos de anticoagulante. E o tempo da anticoagulação vai ser pela extensão da trombose. Se você teve uma trombose abaixo do joelho, normalmente o tempo é menor de anticoagulação, 3 a 6 meses. Quando você tem uma trombose no segmento mais alto da perna, ou na cava, ou uma embolia pulmonar, nós anticoagulamos os pacientes até 1 ano, pelo menos. Eu tive na cabeça. Cerebral hemorrágico. Quando você tem um acidente cerebral, o neuro conduz também. Eu estou há 12 anos tomando remédio. Os pacientes trombofílicos, e assim, para explicar o que é uma trombofilia. Trombofilia é quando você tem uma tendência genética a ter trombose, em qualquer lugar do corpo.
Então, os pacientes que são detectados numa trombofilia e já tiveram um episódio de trombose, ou uma trombose cerebral, uma embolia pulmonar, uma trombose na perna, nós, para proteger o paciente de ter novamente uma patologia que pode levar ele ao óbito, nós mantemos a anticoagulação do paciente, que é a proteção dele para não vir a óbito por um evento tromboembólico novamente. As principais trombofilias e as mais graves são o fator 5 de Leiden positivo, antitrombina 3, tem inúmeras trombofilias. A mais comum se chama homocisteinemia, é o excesso de uma proteína no sangue. A maior parte dos pacientes só tem que manejar com ácido fólico, não é um tratamento específico, porém é o único que a gente tem evidência de tratamento. Então, assim, a trombose e a embolia pulmonar é sempre uma patologia que vai ser acompanhada para sempre com vascular, porque você sempre vai estar suscetível até de novo. Quem teve, então, pode ter esse cuidado sempre. Sim, é por isso que a gente sempre enfatiza, né, o check-up vascular que... Eu sempre faço, eu faço cada 6 meses, faço os exames. E no meu caso foi 12 dias após o parto, então eu tinha feito muitos tratamentos para engravidar. Fertilização in vitro. Exposição hormonal. Foi exposição hormonal. Tudo que casa lá com o sangue, às vezes pode levar a trombose. Então, quem tem já essa tendência hereditária, fica muito suscetível a esse tipo de patologia. Falo, né? E não avisam, em tratamentos, quando a gente vai fazer esse tratamento de fertilização, infelizmente a gente não é informado dos riscos que a gente corre. Eu sou uma vascular que eu já oriento muito bem as minhas garotas, assim. Quando elas começam a queixar que está aparecendo varizes, vasinho, eu falo, presta atenção no anticoncepcional, conversa com a sua gineco, vê outras opções de anticoncepção, porque eu não gosto de exposição a estrogênio. Então, eu acho que assim, quanto menos você expor o corpo a mudanças hormonais, sedentarismo, obesidade, tudo isso, isso são fatores de medidas de proteção que nós mesmos podemos fazer por nós, né? E você tem toda a razão, toda essa exposição que você teve para poder engravidar, com certeza te expôs a ter essa trombose junto com a sua tendência hereditária. E tive ainda com 40 anos e parto normal, complicou tudo. E às vezes essa é uma doença silenciosa, às vezes a trombose está acontecendo e ninguém diagnosticou nada. Sabe. Pensou que eu tivesse com pós-parto, estresse pós-parto. Para você ter ideia, 50% só dos pacientes têm algum sintoma com trombose. Então, a trombose pode passar despercebida. Ela só é detectada de forma aguda e de uma forma drástica quando ela está numa forma mais agressiva da doença. Dá dor de cabeça muito forte, tive dor muito forte. Só por isso, por insistência da família, que fizeram a tomografia na hora e descobriram que estava do tamanho de um limão já na cabeça. Meu Deus. Aí teve que abrir a cabeça. Doutora, tem como prevenção? Qual é a melhor prevenção para trombose? Olha, melhor prevenção para trombose é sempre caminhar. Primeira prevenção é a mecânica, caminhar, movimentar as pernas. Se você passa muito tempo sentado, fazer pelo menos exercícios laborativos, manter sempre o seu corpo em movimento. Para quem trabalha em muito tempo em pé ou na mesma posição sentado, meias elásticas, como a que eu estou usando hoje. Hoje não tem desculpa para ninguém, tem meias bonitas, transparentes, então meias compressivas, meias de conforto e também para os pacientes que têm indicação, a medicamentosa mesmo. Mas a principal é você cuidar da sua circulação, manter seu corpo avião? circulando. E viagem, doutora? Dá uma dica, por favor. Meia elástica para todo mundo. Tem que usar, gente, meia, só compressão, viagem acima de avião. 4 horas, seja de carro, seja de avião, tem de usar meia elástica de média compressão. Meia elástica de média compressão é de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Então, não é uma meia que você vai saber comprar sozinho. Você precisa passar no vascular para ele indicar a meia correta para você. E existem pessoas que não podem usar meia elástica. Então, Por quê? Porque tem problemas arteriais. Nossa, então, se você então comprime a perna, você pode perder a perna do paciente porque o sangue já não está chegando lá e você comprimiu a perna do doente. Então, não se compra meia elástica sozinho, entende? Para você ter uma boa orientação, você tem que passar em consulta, o vascular vai avaliar que tipo de compressão você tem que usar, qual meia você tem que usar
e vai te fazer uma receita correta para você se proteger da trombose. Doutora, e qual é o alerta que você deixa, principalmente que a pandemia está aí ainda, gente? Não está resolvido 100%, as pessoas ainda estão descuidando nas ruas, né? Manter as medidas de proteção, manter as medidas, usar máscara, álcool gel, higienização, evitar aglomerações, distanciamento pessoal, não compartilhar objetos pessoais. Todas essas medidas que estão sendo propagadas na mídia constantemente têm de ser mantidas. Não é hora de afrouxamento, de isolamento social. Nós não passamos do tempo de pandemia, nós não passamos do tempo de relaxar as medidas que a gente estava tomando de cuidado. Lógico, os casos baixaram? Claro, Sim. devido à vacinação. É a única coisa que vai tirar o nosso país da situação da pandemia é a vacinação. Enquanto nós não estivermos 100% imunizados, nós estamos suscetíveis a novos surtos, novos picos de incidência. E surgiu um novo agora, né? Em Israel, né? Então, assim, a vacinação protege. Nova variante, gente. Mais uma nova variante. A vacinação vai proteger, porém, você mesmo vacinado, você pode carregar o vírus e transmitir para outra pessoa que não está vacinada. Então, não existe andar sem máscara, não existe aglomeração ainda. Isso tudo tem que ser mantido. Todos os protocolos que a gente insiste na área da saúde ainda tem que ser mantidos. E todo mundo que ainda não se vacinou, que é a maior parte dos casos que tem aparecido no hospital, são de pacientes que não se vacinaram e já estão aptos à vacinação. É a vacina, gente, não tem outra vacinar, saída. Né? Outra coisa, quem teve trombose, o problema né, de trombolia, embolia, não pode tomar, estava tendo aquela vacina, né? Gente, isso é uma coisa que tem um mito que tem que ser quebrado. A chance de você desenvolver uma trombose pela vacinação mas falaram da AstraZeneca, né? Foram 2 vacinas que tiveram esse tipo de incidência, que foi da Johnson & Johnson e a AstraZeneca, porém, são casos raros. Né? A chance de você ter é 1 para 30 mil, falando assim, numa conta baixa. Mais para 1 para 100 mil. É que como a gente vacina em massa, aparecem esses casos que vão acabando na mídia e as pessoas ficam com medo de vacinar. Não, mas tem que tomar vacina, mas no caso, quem teve trombose, no meu caso, o neuro pediu para tomar. Se você tiver essa opção, ok. Mas assim, ficar escolhendo vacina não existe. A melhor vacina é a que tem no posto. Então, é a que tem no posto de saúde. Vai lá com a sua carteirinha, vacine-se para proteger quem você ama, proteger seus familiares, os seus idosos. Cuidar é isso. Você se cuidar é cuidar do próximo. Quem nós amamos, quem nos E mesmo quem a gente não conhece, viu? Tem que estar com todos os cuidados, sim. Máscara sempre, álcool em gel, todo cuidado. Maravilhosa. Agradeço a você, tá? Obrigada por ter vindo aqui esclarecer tantas dúvidas. Você pode deixar alguma rede social pra gente? Claro, eu vou deixar o Instagram da minha clínica. A minha clínica é @vascularium, com U-M no final, .institute, que é latim, Vascularium Institute, tá certo? O Instagram da clínica e o site é vasculariuminstitute.com.br. Tá certo? Obrigada, viu? Obrigada. Volta mais vezes. Obrigada. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só e a gente já volta, viu? Com roda de fofocas. Não sai daí, gente.